Vamos lá então, vou resolver o exercício 8 da lista de vetores, que aí trata de um paralelogramo. Então são dadas três vértices, as coordenadas de três vértices de um paralelogramo. Do primeiro vértice, menos 3 e menos 1. Do segundo vértice, 4 e 2. E do terceiro vértice, 5 e 5. Uma vez digitado aqui, só para a gente enxergar, ou tentar enxergar o paralelogramo, aqui estão as coordenadas, então aqui estão as coordenadas do A, B e C. Eu vou fazer assim, ó, eu vou construir um segmento de A para B e um de B para C. A ideia desse exercício é você tentar entender que a soma de um ponto com um vetor resulta num ponto. Então aqui nesse exemplo, se a gente pegar o ponto B mais o vetor que vai de B para C, a gente obtém então o ponto C. Então vou desenhar um vetor aqui, que é o vetor que vai de B para C, e aí a ideia desse exercício é simplesmente essa, você entender que o ponto B mais o vetor U, que nesse caso é o vetor BC, resulta no ponto C. Aqui ele chamou de U, o vetor BC, e aqui na janela de álgebra a gente tem as coordenadas 1 e 3 desse vetor U, ou desse vetor BC. Como que eu obtenho as coordenadas do vetor BC ou o vetor U? Basta subtrair as coordenadas de C e de B. Então, o vetor BC seriam C menos B. Então, 5 menos 4, que dá 1, 5 menos 2, que dá 3. Se a gente entende essa ideia, então a gente consegue entender também que se é um paralelogramo, se eu trouxer esse vetor aqui, esse vetor U para o ponto A mais esse vetor vai dar o vértice que eu estou procurando. Então nós vamos fazer isso. A gente vai pegar um vetor a partir de um ponto, vai copiar esse vetor e falar a partir de A. E aí, esse vetor somado com o ponto A, né, A mais esse vetor, resulta então no vértice que a gente está querendo. Eu vou renomear aqui para D. Resulta no vértice D, as coordenadas menos 2 e 2, e essa é a resposta do exercício. Só para ficar claro aqui, o paralelogramo. Então tá aí o paralelogramo A, B, C, D. Ah, mas eu não vou ter o software lá, como que eu vou resolver isso? Bom, mas você vai entender que é um paralelogramo, uma figura de 4 lados, lados opostos paralelos. Foi dado A, B e C e é pedido D. Então você faz um desenho genérico e a ideia é entender que esse ponto mais esse vetor dá esse ponto. Como é um paralelogramo, se eu trouxer esse vetor para cá, então esse ponto mais o mesmo vetor, que tem que ter o mesmo tamanho aqui os lados, vai dar o ponto que eu estou pedindo. Então eu fiz um texto para ficar mais fácil de entender. O ponto A mais o vetor BC, ó, o ponto A mais esse vetor, que é o BC, isso vai dar o ponto D. O ponto A foram dadas as coordenadas, o vetor BC é só fazer C menos B, que dá 1 e 3, e aí somando os dois dá o ponto D. Então menos 3 com 1, menos 2, menos 1 com 3, 2. Ok? Isso seria a maneira algébrica de resolver o exercício. E o primeiro modo para vocês visualizarem. Para a gente comprovar que realmente é paralelo, tem uma opção assim, ó, pego reta paralela a esse lado, então vejo aqui que realmente é paralelo, né, para formar o paralelogramo. Na mesma opção, eu podia pegar aqui e trazer para cá e visualizar que realmente é paralelo. Tá ok? Eu vou dar mais uma opção de resolução com o software aqui de GeoGebra. A gente podia fazer isso aqui assim, ó. Reta paralela, então a gente fala aqui que é paralela a esse lado, passando por esse vértice, e paralelo a esse lado, passando por esse vértice. Aí a gente tem uma opção aqui que é a intersecção de dois objetos, e a intersecção desses dois vai dar o ponto D aqui, e as coordenadas aqui do D, menos 2 e 2. Ok? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar. Um abraço e até a próxima.